A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou gravando mais um vídeo para compartilhar a palavra de Deus, experiências para todos aqueles que estão nesse momento ouvindo ou vão ouvir esse vídeo posteriormente. Espero que esse vídeo acrescente bastante na sua trajetória, na sua vida com Deus, na sua vida com a sua família pessoalmente, e que Deus abençoe. Eu quero usar um texto como base da nossa pequena reflexão, de uma pequena exposição, de uma exposição breve, que se encontra em Colossenses capítulo de número 3, a partir do versículo de número 22, que diz: Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. O capítulo 4 e o versículo 1 continua dizendo: Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. Eu queria falar um pouco nesta hora sobre as questões de como nós nos comportamos quando somos subordinados, ou seja, a uma empresa, a um segmento, onde nós não estamos por cima, mas nós estamos a serviço. Nós não somos aqueles que mandam, mas aqueles que obedecem. O interessante desse texto que nós lemos é que o contexto que Paulo escreve essa carta aos Colossenses, na época, né, dentro das questões ali da cultura e das próprias leis que ali existiam, os servos de um senhor geralmente eram escravos. E muitos desses escravos eles nem recebiam pagamento, mas simplesmente eles trabalhavam em prol do seu sustento. Na verdade, muitos escravos eram posse dos seus senhores. A escravatura no primeiro século da era cristã era legal, né? Existiam leis de como reger os escravos e os direitos dos senhores em relação aos escravos e em relação aos escravos aos seus senhores. O nosso contexto ele é um pouco diferente, né? O nosso contexto hoje, nós trabalhamos em prol de recursos. Porém, nós temos duas maneiras de nos comportarmos dentro de uma empresa, dentro de um segmento, ou até mesmo dentro de uma organização, seja ela religiosa ou não. Como nós nos comportamos dentro de um determinado lugar onde nós somos subordinados, onde nós recebemos ordens, onde nós desenvolvemos serviços ou vendemos os nossos serviços. Isso é muito interessante nós sabemos, porque influencia toda a nossa trajetória, influencia na nossa conduta, influencia na nossa família e influencia também na nossa saúde, que é um dos fatores hoje que a ciência está estudando também. A questão é que quando eu entendo que eu sou filho de Deus, quando eu entendo que eu tenho um pai amoroso, quando eu entendo que eu fui salvo pela graça, eu não estou simplesmente dentro de uma empresa ou de uma organização para obter recursos. Eu estou a serviço do próprio Senhor, do próprio Jesus. Paulo, falando aos Colossenses, ele está dizendo que os servos se comportem como se o patrão deles naquele momento fosse o próprio Cristo, para que eles prestassem os seus serviços de forma digna, de forma correta, de forma justa, porque quando eles estão
fazendo dessa forma, eles estão servindo ao Senhor. Eu quero deixar essa reflexão para você, para que você abra a sua mente nesse entendimento. Quando você acorda pela manhã e você toma um banho, escova os seus dentes ali, toma o seu café da manhã e vai para o seu trabalho, a primeira impressão que dá é que nós estamos correndo atrás dos nossos recursos e nós esquecemos que quando nós somos filhos de Deus e cremos em Deus, ou dizemos que somos pessoas corretas, não é isso? A gente está a serviço, nós estamos a serviço de um Deus que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. As questões de nós servirmos com excelência, ela traz benefícios para todos e principalmente para nós. A palavra que nós lemos diz assim que o Senhor recompensa aqueles que servem com amor, aqueles que servem com alegria, aqueles que servem com dedicação, aqueles que servem de forma justa e correta. O seu comportamento, as suas decisões, as suas falas influencia demais no ambiente que você está. Eu quero abordar aqui alguns princípios, seja eles de sucesso ou seja eles de insucessos da vida, e que vocês que estão me ouvindo, seja empresários ou pessoas que trabalham em empresa, possam aplicar isso no seu dia a dia como regra de vida para você, porque a palavra de Deus ela é regra de prática e de fé para as nossas vidas. Zygmunt Bauman, ele foi um sociólogo polonês, não só sociólogo, mas também filósofo polonês. Ele nasceu no ano de 1925 na Polônia e ele morre no Reino Unido no ano de 2017, né? Não tão distante assim, né? Morreu aí há poucos anos atrás. E um dos fatores que fez com que ele fosse um sociólogo bem-sucedido, um filósofo bem-sucedido, é a ideia que ele fala sobre a modernidade líquida, né? Então ele diz assim que a modernidade líquida, essa era que nós estamos vivendo, a pós-modernidade, ela é líquida no sentido de desfazer facilmente. Ele diz que as relações se desfazem facilmente, que os relacionamentos acabam facilmente, que as pessoas elas não têm mais aquela amizade profunda e duradoura, e que a sociedade hiperconectada, a sociedade de hoje, ela é uma sociedade de relacionamentos fracos, e ele usa o termo líquido. Ele usa o termo líquido para dizer que os relacionamentos, as alianças, as estruturas, elas se enfraqueceram. E eu concordo com o Zygmunt Bauman porque nós vemos isso hoje em todos os nossos contextos. Quantas pessoas que não conseguem parar no seu emprego? Pessoas insatisfeitas, pessoas que acordam, pessoas que atribuem palavras de maldição, pessoas que vão ao trabalho insatisfeita, seja com os patrões, ou com o patrão, com a patroa dessa empresa, com os encarregados e gerentes, pessoas que acordam pela manhã já com um sentimento de revolta no coração, a ponto dessas pessoas eles não conseguirem se satisfazer e serem bem-sucedidos aonde estão. Por quê? Porque de fato eles estão contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que ser servos como se estamos de fato ou estivéssemos, mas nós estamos servindo ao Senhor. Tudo que nós estamos fazendo dentro de uma empresa, tudo que nós estamos fazendo dentro de uma organização, tudo que nós estamos fazendo em prol da sociedade, tudo que nós estamos fazendo na nossa família, nós estamos a serviço, nós estamos em serviço, e nós estamos servindo, e tudo isso influencia nas nossas vidas. A pergunta é: de que forma você está servindo? Porque quando uma pessoa ela acorda pela manhã atribuindo palavras de maldição, e palavras de maldição são palavras cujos adjetivos são de maldades. Por exemplo, de novo eu vou trabalhar naquele lugar não presta.
novamente eu estou indo ao meu trabalho, eu não suporto aquela minha a colega de trabalho, eu não posso nem ver a cara do meu patrão, hoje eu não quero que ninguém converse comigo, e você sai da sua casa insatisfeita, e quando alguém conversa com você sobre o lugar que você trabalha, ou sobre o lugar que você atua, seja em uma organização ou uma igreja, você atribui palavras negativas. Esse tipo de comportamento, ele vai trazer para a pessoa que faz isso a própria maldição a qual ela atribuiu. Porque a maldição em si, ela tem um efeito primário naqueles que amaldiçoam. Às vezes nós falamos, ou alguém fala de outras pessoas, pensando que está prejudicando a outra pessoa, mas não, ela está prejudicando a si mesma. Então as palavras de maldade que nós atribuímos nos lugares que nós estamos, traz consequências para nós mesmos. Mas a gratidão e a fidelidade não é viver uma vida sem limitações, uma vida sem equívocos às vezes. Não, nós somos limitados, nós somos homens e somos... você que está me ouvindo possa ser mulher, e nós temos limitações, nós não somos isentos de equívocos, de erros, às vezes, de falhas, nós temos isso, mas a diferença é que quando você acorda pela manhã e você agradece pelo seu café, você dá um beijo no seu filho, se você tiver filho, no seu esposo, ou esposo na esposa, e você vai para o seu trabalho com a consciência de que você está servindo, que você está promovendo, que você naquele lugar de trabalho você vai manifestar o amor pelo próximo, que naquele lugar de trabalho você está em uma missão de representar Cristo, porque você é filho de Deus. Quando você sai com esse pensamento, quando você defende o seu patrão, a sua patroa, quando você defende, compartilha, reparte e ajuda uma colega ou um colega de trabalho, quando a sua recepção é com excelência, quando você trata os clientes, seja você uma pessoa que recepciona, ou seja você uma pessoa que desenvolve uma atividade, quando você faz com alegria, com um sorriso nos olhos, quando você é uma pessoa maleável, quando você está servindo, e nesse entendimento todo de servir, você está fazendo primeiramente a Deus, tipo dizendo, Senhor, eu estou fazendo tudo isso como se fosse somente para o Senhor. É claro que nós não estamos fazendo tudo isso simplesmente para Deus, porque nós temos o amor de Deus em nós, e esse amor, ele é visto na nossa relação ao próximo. Mas quando nós vivemos uma vida de intensa gratidão, de satisfação, uma vida a qual as palavras que nós pronunciamos são palavras que abençoam pessoas. Você ora pelo lugar que você trabalha, você agradece a Deus pelo seu patrão, pela sua patroa, você ora por eles, você ora pela empresa que você trabalha, você fala com Deus, Senhor, muito obrigado, porque daquele lugar onde eu estou, naquele lugar a qual eu presto o meu serviço e ao mesmo tempo eu sirvo o Senhor naquele lugar, da onde o Senhor me abençoa com recursos, fruto do meu trabalho, Senhor, eu quero te agradecer por aquele lugar existir. Eu quero que aquele lugar cresça, aquele lugar desenvolva e que mais pessoas trabalhem ali, para que mais pessoas adquiram sustento daquele lugar. Abençoa os meus patrões, para que não falte na vida deles as boas sementes. Guarda eles, livra eles dos homens maus, para que eles cresçam e juntamente com eles nós crescemos juntos. A questão de ser bem-sucedido não é nós estarmos por cima. A questão de sermos bem-sucedido é a forma que nós nos posicionamos. Eu sou bem-sucedido no que eu faço, mas eu não tenho tanto recursos, mas eu sou bem-sucedido. A questão de ser bem-sucedido não é uma questão de recurso, é uma questão de ser. Se você é feliz, se você presta o seu serviço, se você como patrão ama os seus funcionários, você paga justamente os seus salários, você é uma pessoa que intercede, que ora por eles, uma pessoa que não os trata simplesmente como alguém que está trabalhando em prol da sua empresa, dos seus negócios,
mas você fez uma amizade, você tem um laço com eles, eles podem contar com você. Essa empresa, esse segmento, essa igreja será um lugar bem-sucedido, de pessoas bem-sucedidas. Eu quero falar algo aqui muito importante para nós finalizarmos esse vídeo. E eu vou estar fazendo mais vídeos para que nós venhamos a ter esse entendimento da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos servir com alegria. A vontade de Deus é que nós venhamos servir com amor. A vontade de Deus é que nós sejamos pessoas gratas e que vivemos e que venhamos a viver, ou já vivemos, uma vida de fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade está relacionado na forma que você administra o que Deus te deu. Quando a Bíblia menciona sobre fidelidade, ela fala sobre o servo fiel e o servo não fiel, ou infiel. O servo fiel e o servo infiel. E a questão do servo fiel é que ele serve longe do seu Senhor com a mesma excelência de quando o seu Senhor está perto. O que você fala quando o seu patrão está longe? É o mesmo o que você fala quando ele está perto? Se é a mesma coisa, se é o mesmo comportamento de amor, de gratidão, de equidade, você é uma pessoa que vive a fidelidade. Deus encarrega coisas a nós, funções a nós, nos dá habilidades, às vezes comunica conosco dons. E como nós usamos todas essas ferramentas que Deus proporciona a nós, é que vai mostrar se nós somos pessoas que vivemos uma vida de fidelidade a Deus e ao próximo ou não. A fidelidade está relacionada na administração. Deus te colocou em uma empresa, você agradece pela empresa, você sacrifica-se pela empresa, você desenvolve com excelência o seu trabalho, você vive uma vida de fidelidade. Agora, se você vive uma vida somente em prol de recursos, se você vive somente murmurando, e murmuração não é apenas uma reclamação, é reclamar do que Deus deu a mim. O trabalho que você trabalha não foi Deus que deu? Então, quando eu reclamo do trabalho que Deus me deu, eu reclamo do que Deus fez por mim. Nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje, nessa modernidade líquida, e eu concordo com Zygmunt Bauman, existem algumas questões relacionadas não somente ao nosso serviço de excelência que prestamos, do nosso companheirismo em relação às nossas alianças. Nós precisamos ter relacionamentos sólidos, porque hoje os relacionamentos se desfazem, as empresas vivem rotinas de funcionários, ninguém para mais em lugar nenhum, pessoas sem raízes. As igrejas são assim. A pessoa fica 3 meses em uma igreja e ela já não concorda com alguma coisa, ela sai da igreja, ela não consegue se relacionar, ela não tem relacionamentos sólidos. Por quê? Porque ela não suporta a limitação de uma pessoa, porque ela não perdoa, às vezes, o erro de alguém, ou porque ela não está disposta a suportar o mais fraco dentro de uma relação. E aí o mais fácil é terminar essa relação. Só que quando nós comportamos assim, nós não iremos parar em lugar nenhum e nós não iremos chegar em lugar nenhum. Hoje a ciência está estudando uma síndrome chamada Síndrome de Burnout. Essa síndrome de Burnout está relacionada ao trabalho. Então as pessoas estão tão estressadas nos seus ambientes de trabalho que eles passam a desenvolver uma série de problemas. Inclusive algumas manifestações desse estresse passam a refletir no soma, que é o corpo, né? E quando essas doenças refletem no soma, que é o corpo, às vezes a pessoa ela entra em estado profundo de depressão, em casos extremos ela pode chegar até o suicídio. E uma das características, ou algumas das características, é a pessoa que acorda pela manhã e ela não tem prazer mais em levantar da cama para ir ao trabalho. Essa síndrome está somente relacionada ao trabalho.
É um estresse que ele vai crescendo gradativamente na pessoa a ponto de afastar a pessoa. Alguns são aposentados até hoje, já hoje, né, por essa síndrome de Burnout. Então, uma pessoa que ela não consegue acordar mais para ir trabalhar, ela não tem prazer em olhar no rosto da sua colega ou colega de trabalho, a pessoa que não suporta o ambiente. Sabe aquelas pessoas que respiram fundo? Ai, que saco esse lugar e tal. Esses tipos de pessoas, elas já estão dando sinais de que elas estão sofrendo consequências dessa síndrome. Pessoas que inferiorizam o lugar que trabalham, pessoas que não estão dispostas a fazer absolutamente mais nada. E isso vai crescendo dentro da pessoa, a ponto da pessoa adoecer, a ponto da pessoa chegar até mesmo a um derrame por muito estresse, por mexer demais com o sistema nervoso central, ou a um infarto, ou a doenças psicossomáticas. E é uma síndrome que está sendo estudado agora recentemente, né, pelos cientistas, e uma das consequências que as pessoas começam a desenvolver essa síndrome é a forma como ela vive, a forma como ela se posiciona. Essa síndrome, ela está relacionada a pessoas ingratas, a pessoas que são insatisfeitas, as pessoas que não repartem, as pessoas que não compartilham, as pessoas que não fazem com amor, as pessoas que não servem. Na verdade, o pecado adoece. Nós lemos um texto falando sobre o servo fiel, sobre o servo que serve como serve ao Senhor. Nós falamos de um texto a qual a palavra de Deus nos ensina como fazer correto. O oposto a isso é pecado. E o pecado, ele tem as suas consequências. Não existe síndromes para quem pratica o bem. Quem pratica o bem tem a recompensa do bem dada pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Você que me ouviu nesta hora, você que parou para assistir aí esse vídeo, analise como você começa o seu dia e como você termina o seu dia. Se sua vida é uma vida de gratidão ou uma vida de reclamações. Dependendo da forma que você se posiciona, vai influenciar toda a sua trajetória, pessoas que estão ramificadas a você, principalmente filhos, esposo, esposa, porque nós refletimos o que nós temos dentro do nosso coração. Então seja grato, viva feliz, viva alegre, compartilhe, seja transparente nos lugares que você está inserido ou inserida, converse para a melhoria daquele lugar, esboce opiniões, diverge às vezes com educação, mas chegue a um fim a qual todos sejam beneficiados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos esses que vão ouvir esse vídeo. E espero que você viva uma vida de fidelidade e gratidão, para que a alegria do Senhor seja completa em tua vida e que possamos servir ao Senhor aonde estivermos. Porque aonde estivermos, estamos em missão. Deus abençoe.